Fala pessoal, vamos para mais uma resolução de questão, certo? Questão aí do ano 2016 que fala das partes de um conjunto, o que é as partes de um conjunto. Pessoal, as partes de um conjunto, vamos dizer que é o conjunto de todos os subconjuntos, certo? Então, antes de resolver essa questão, vamos primeiro dar uma revisada aqui nesse tópico. Pode ser que o professor tenha trabalhado esse assunto em sala, mas pode ser também que tenha passado aí sem uma explicaçãozinha mais detalhada, como é uma parte do assunto assim que é mais específico, mas que de vez em quando cai em algumas provas. Então vamos entender aqui o que quer dizer partes de um conjunto. Vamos dizer o seguinte, eu tenho um conjunto aqui, conjunto A. Vamos dizer que eu tenho um conjunto A, que ele é formado por três vogais, A, B e C, certo? A gente pensa logo no time, né? A, B, C. O que é que eu tenho aqui nesse conjunto? Eu quero dele formar um conjunto das partes de A. E o que quer dizer essas partes de A? Quer dizer que são todos os subconjuntos desse conjunto. Como assim, professor, os subconjuntos? São que eu posso formar com esses elementos aí, ó. Quantos subconjuntos, certo? No caso aqui eu teria o conjunto, vou começar logo pelo conjunto vazio. Todo conjunto tem um conjunto vazio. Depois eu tenho outro subconjunto, que é o conjunto somente do elemento A. Depois tenho quem? O sozinho do elemento B. Depois, somente do elemento C, certo? Continuando aqui, eu tenho aquela duplinha A e B. Depois, B e C. E depois, aqui são vírgulas, viu, pessoal? Porque a caneta às vezes não ajuda. A e C. Depois eu tenho com os três, ó. Quem são os três? Quem são aí os três? Pensa aí comigo aí. Quem são os três? Os três aqui eu tenho A, B e C. Então eu tenho aqui o outro subconjunto, que é o A, o B e o C, certo? Vamos contar quantas partes eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 partes. Professor, então as partes é só isso aí? Isso. Só que o seguinte, para um conjunto pequeno, com 3 elementos, é fácil da gente fazer. Mas se ele tiver mais elementos, como é que fica? Aí é um pouquinho mais trabalhoso. Por isso que tem uma formulazinha para a gente encontrar as partes. Eu vou ter o seguinte, ó, as partes de A é dado por 2 elevado a N, onde N, esse N aí, é o número de elementos, certo? Número de elementos. Só isso, professor? Só isso. Ah, então se eu quisesse calcular o número de partes de A aqui, eu poderia ter feito assim, parte de A é igual a 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 elementos aqui, o A, o B e o C. Isso, 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 elementos. 8 partes do conjunto, desculpe. 8 partes do conjunto, 8 subconjuntos. Então aqui eu teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Tranquilo. Vamos lá para a questão. Seja X um conjunto com 6 elementos. Olha aqui, ó, 6 elementos. Distinto e seja P de X, o conjunto das partes de X, o número de elementos de P de X, o número de elementos da parte de X. Então, vou ter aqui, ó, P de X é igual a 2 elevado ao número de elementos. Quanto foram? 6. 2 elevado a 6. Quanto é 2 elevado a 6? É o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 6 vezes, pessoal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Respostinha letra B. Tranquilo, pessoal? Então, questão aí resolvida. Qualquer dúvida, volta no vídeo, assiste novamente. Mas é importante você entender que quando envolver partes de um conjunto, geralmente vem
essa formulazinha aí que estudamos, né? Vamos chamar de formulazinha assim, porque é mais prático para interpretação, para você entender do que estamos falando. Beleza, pessoal? Pessoal, até mais. Questão resolvida. Até a próxima resolução de questão aí.